Certo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar o esboço da psicanálise. Eu vou apresentar para vocês essa minha ideia, sim? Uma leitura que poderia ser considerada, em termos academicísticos, de heterodoxa. Essa é a ideia que eu vou apresentar. Quer dizer, uma outra leitura que não é tão... não é tão divulgado no cotidiano das instituições psicanalíticas. Essa outra leitura que eu vou propor não é apenas minha. Quero dizer, é um coletivo que é de abertura, basicamente abertura de Buenos Aires, mas que tem pessoas aqui na Bahia, tem pessoas em São Paulo, em Chile, que também estão trabalhando um pouco nessa linha. Sim? Então, com isso, eu quero apresentar para vocês o seguinte, que com essa leitura se desprendem algumas ideias, que Lacan não era freudiano, vamos tentar argumentar isso, que os pós-freudianos, toda a psicanálise do eu, estava certa, sim? Leu bem Freud, e que é Lacan que subverte a obra freudiana. Esse é um problema, porque Lacan disse que há desvios dos pós-freudianos, então isso supõe que eles não entenderam nada e que ele está entendendo a letra freudiana. O que Lacan disse, o retorno a Freud, que Lacan voltou às fontes. Bom, eu estou propondo que não. Que Lacan, quando disse um retorno a Freud, o que faz é a subversão da obra freudiana. Então, que não se deve ler Freud e Lacan como se fosse a mesma coisa, e que isso esclareceria tanto as posições de Freud como as posições de Lacan. Essa é a minha aposta. E que, então, a leitura de Miller é uma leitura que continua a ideia de que há uma continuidade entre Freud e Lacan. E que, então, nada mais é que uma reedição freudiana com termos mais complicados, mais difíceis. Mas que estaria dizendo a mesma coisa que Freud. Sim, essa é a aposta de base. Logo na introdução, o tradutor da obra, ao inglês, ele coloca, na introdução desse texto que a gente tem, ele coloca que é um texto de divulgação. É um texto de 1938, né, já quase na morte de Freud, né, próximo a Freud morrer. E ele disse é uma obra de divulgação mais particular. E aí ele coloca uma coisa que é meio sem sentido, mas se divulgação é para o leigo, né, para o público que não está esclarecido na psicanálise. Mas esse aqui é particular porque, na verdade, ele é uma obra que não é tão para o leigo, senão para os analistas já com experiência, já avançados, disse. Então, bom, é uma obra assim. É interessante colocar isso, porque uma das críticas que podemos fazer à leitura que eu vou propor é que, se é para leigos, Freud tirou o pé do acelerador e degradou um pouco a sua fala para ser compreendido. Mas como ele disse que são para analistas avançados, bom, são para analistas. A outra questão que ele traz é que Freud tinha 82 anos, mas que estava lúcido. O próprio texto, vocês leram, dá conta de um cara super lúcido, com muita força, renovado no seu espírito, quer dizer, não estava repetindo mais o mesmo, e que é o lugar onde ele apresenta, ele diz assim, apresenta por última vez as ideias daquele mesmo foi criador. Sim, então temos um texto super lúcido, onde ele quer, né, dizer, bom, esse é meu legado, apresento minhas ideias. Por exemplo, ao contrário a Lacan, que Lacan já nos últimos tempos, para dizê-lo de uma maneira bem formal, estava lelê da cuca. Sim. Tinha alguns problemas cognitivos. Bom, não é o caso desse texto. Com essas duas observações, que são meu ponto de partida, eu vou dizer, então, que temos que ler o texto freudiano, esse texto, como um legado. É nosso testamento. É o que Freud se dirige a psicanalistas avançados e, no último momento, lúcido, que ele apresenta suas ideias.
Para mim, então, é um legado. E aí você vai entender porque eu digo que os pós-freudianos não se enganaram, continuaram no legado freudiano. Vou tentar demonstrar isso. Sim? Bem, isso é interessante. No congresso, o último congresso do Círculo, teve essa questão. Houve por exemplo, o Ricardo Goldenberg trouxe a ideia de que na Conferência de Caracas, Venezuela, né, onde Lacan vem por primeira vez no nosso continente, ele disse finalmente, né, nessa conferência, aquela famosa frase: se vocês querem ser lacaniano, seja, eu sou freudiano. Ricardo contou que Rabinovich, que é a psicanalista argentina que esteve na organização do Congresso, quando recebe os papéis da desgravação da fala de Lacan, que foi feita por Miller, figurava aí essa frase, mas que Diana Rabinovich não ouviu essa frase. Ou seja, estaríamos dizendo foi Miller que colocou. Fofoca, eu não sei, foi o que falou o Ricardo, eu não tenho comprovação. Já Aurélio Souza, psicanalista baiano, disse que esteve lá e que ele ouviu. Bom, a gente não pode fazer na psicanálise um programa das 3 da tarde, né? Fofoca, não vai fazer isso. Mas o que eu acho interessante é que isso, o que eu vou tentar demonstrar, que não importa se Lacan disse ou não disse. Isso está na leitura de Miller, são freudianos, mas que Lacan não era freudiano. Mesmo tenha dito isso. Eu vou tentar demonstrar na obra dele. Temer também pode dizer que ele é um bom presidente? Não vou acreditar, não é? Faço a minha leitura. Sim? Bom, um pouco então também estamos nessa discussão. Bem, capítulo 6 do texto, do Testamento Freudiano, na página 187, eu vou tentar, é chato, mas vou tentar ler porque como estou contradizendo um pouco a leitura hegemônica, base em fontes. Na página 187 da versão portuguesa, diz assim: de acordo com nossa hipótese, é função do ego enfrentar as exigências levantadas por suas 3 relações de dependência: da realidade, do id, ou seja, o isso, e do superego. E, não obstante, ao mesmo tempo, preservar a sua própria organização e manter sua própria autonomia. Então, segundo a nossa hipótese, o ego tem 3 exigências que enfrentar: realidade exterior, superego e ao mesmo tempo tem que manter sua própria organização e sua autonomia. Na Estudos de Psicanálise eu escrevi um texto que é o estágio do espelho, que é o texto lacaniano, como uma objeção à autonomia do eu. Aqui diz: a função do eu é manter sua autonomia. Aí já vem a primeira diferença. Eu vou tentar pontuar algumas diferenças. Sim? A precondição necessária aos estados patológicos em debate só pode ser um enfraquecimento relativo ao absoluto do ego, que torna impossível a realização das suas tarefas. O que está dizendo é que não há uma causa específica para uma patologia neurótica ou psicótica. Sim? Vai depender de uma desorganização do ego relativa, neurose, e absoluta, psicose. Então, a realidade interior das pulsões avassalham o ego, desorganizam completamente, você perde sua estrutura autônoma e sua relação com a realidade, então é uma psicose. Se perde uma relação parcial, se a perda da realidade é parcial, relativa, é neurose. Não há uma causa específica. Depende de magnitudes, relativo ou absoluto. Bom, seminário 3 de Lacan diz: a psicose se dá pela forclusão do nome do pai. A neurose é recalque. Específico. Mecanismo específico. Outra vez diferença. Bem, podemos desconfiar de que
nos conflitos econômicos que surgem nesse ponto, o id e o super-eu frequentemente fazem causa comum contra o ego arduamente pressionado que tenta apegar-se à realidade a fim de conservar o seu estado normal. Certo? O id e o super-eu, causa comum, e tentam alterar a estrutura do ego. Se os outros dois se tornarem fortes demais, conseguem afrouxar e alterar a organização do ego de maneira que sua relação correta com a realidade é perturbada ou até mesmo encerrada. Vimos isto acontecer no sonhar. Quando o ego se desliga da realidade do mundo externo, desliza sob a influência do mundo interno para a psicose. Ou seja, o sonho seria um estado psicótico. Claríssimo, Freud. Né? Testamento freudiano. Eu sei que ele disse outras coisas, mas o que nos deixa, o legado é esse. Eu precisaria essa palavra de cancela a relação correta com a realidade. Ok. Então, essa é a hipótese freudiana do aparelho psíquico. Nosso plano de cura, técnica analítica, nosso plano de cura está dizendo o que nós temos que fazer. Nosso plano de cura baseia-se nessas descobertas. O ego acha-se enfraquecido pelo conflito interno e temos de ir em seu auxílio. A posição, essa já é a página 188, a posição é semelhante à de uma guerra civil que tem de ser decidida pela assistência de um aliado vindo de fora. O médico analista e o ego enfraquecido do paciente, pelas pressões do super-eu e do id, baseando-se no mundo externo real, tem de reunir-se num partido contra os inimigos, as exigências instintivas do id e as exigências conscienciosas do super-ego. Fazemos um pacto com o outro, com o paciente, com o ego do paciente. Bom, não sei o que vocês ouviram disso. Para mim, não tem nenhuma diferença com os tratamentos cognitivo-comportamental. Não tem. Não tem nenhuma diferença com o neurocognitivo. É se aliar ao eu para lhe mostrar que está errado e dar-lhe força para suportar as pulsões internas que o avassalham, as pressões interiorizadas da sociedade e dos pais no super-ego, para poder lidar. Disse claramente, um aliado externo suportado na realidade exterior. Concreta. Bom, toda essa sanata dos analistas brigando com a terapia comportamental não está aqui. Bom, essa é uma ideia que eu queria lhe trazer. Então, isso, por exemplo, faz com que na leitura freudiana não se analise psicose. Freud não tratava a psicose. E os freudianos não tratavam psicose. Por quê? Porque você não pode fazer um pacto com o eu, porque está totalmente desorganizado, e não tem nenhuma maneira de você ser um aliado com esse eu e mostrar a realidade exterior. Vai dizer para um psicótico que a voz que está ouvindo não existe, e que ele tem que fazer esse pacto com você, que é o representante da realidade exterior para ele. Não serve. Então, disse Freud, basicamente não tratamos psicose. É coerente com, né, disse, o plano, nossa cura, baseia-se nessas hipóteses que temos do aparelho psíquico. Bom, então nós tratamos psicose. Então, quando Lacan disse não retroceder perante a psicose, não está dizendo vamos a essa guerra civil que Freud disse porque somos mais corajosos. É porque tem outra teoria do inconsciente, tem outra teoria do aparelho psíquico. Por isso não retrocedemos perante a psicose. E instaura um outro problema, que são as neuroses graves. Que é, não toda neurose faz esse pacto.
com você. Não é fácil de estabelecer esse pacto que Freud disse. Os psiquiatras têm o maior problema com isso. Quer dizer, não toma medicação, me mente, não disse. O pacto esse se vê alterado. Eu trabalhei muito tempo como coordenador de um serviço de urgência psiquiátrica. O que a gente fez foi, quase aqui poderia se traduzir como uma urgência ampliada, e trabalhar um pouco mais isso. E a gente não podia se fazer pacto nenhum. Então, os psiquiatras que faziam geralmente de urgência? Como não podia fazer pacto, internavam. Porque o sujeito não está com plena consciência. Consciência de situação e temporal. Ou é reativo às indicações médicas. Então, vai internar. E nós trabalhávamos, fizemos esse sistema de saúde, serviço de saúde mental, trabalhando sem acordo com esse erro. Quase trabalhamos sem urgência, analisando na urgência. De urgência em urgência. O cara você enviava para o tratamento, não ia, não fazia, voltava na urgência. Bom, a gente ia tratando. Jamais a gente falou: olha, nosso pacto era que você tem que ir. Você não está cumprindo. Não há pacto para nós, enquanto como analistas, tentamos ouvir esse sofrimento. O que os psiquiatras basicamente chamam de transtorno de personalidade ou transtorno borderline. São esses casos. Eu chamaria de neurose grave sem nenhum problema. Mas bem, sim, então essas são as problemáticas que estamos trabalhando. Mas vou lhe mostrar, porque até aqui ele falou isso, mas vamos para o capítulo 1, página 157, é aparelho psíquico. Sim. Porque até agora ele disse, o eu, nossa cura se mantém, mas ele está falando de técnica analítica. Ele no capítulo 1 define qual é esse aparelho psíquico que nós estamos trabalhando. Página 157. Bom, é a primeira página do capítulo. Sim? O aparelho psíquico. Ele disse assim: conhecemos duas espécies de coisas sobre o que chamamos nossa psique, ou vida mental. Em primeiro lugar, mais importante, em primeiro lugar, seu órgão corporal e cena de ação, o cérebro, o sistema nervoso. E por outro lado, nossos atos de consciência, que são dados imediatos, que não podem ser mais explicados que nenhum outro tipo de descrição. Cérebro, encéfalo, psiquiatria, neurologia. Freud era neurólogo. Sim? Conhecemos duas espécies de coisas: consciência e cérebro. Já na página 158, eu vou ler quase toda ela daqui, porque não tem desperdício. Nossas duas hipóteses, outra vez, nossas duas hipóteses da psicanálise, partem desses fins ou inícios de nosso conhecimento. A primeira delas está relacionada com a locação. Presumimos que a vida mental é função de um aparelho ao qual atribuímos a característica de ser extenso no espaço. Descartes, resistência, matéria. E de ser constituído por diversas partes extrapartes. Ou seja, imaginamos como semelhante a um telescópio, microscópio ou algo desse gênero. É claríssimo, é o cérebro. É o que mapeia os psiquiatras. Não obstante, algumas tentativas anteriores, no mesmo sentido, a elaboração sistemática de uma concepção como esta constitui a novidade científica. Sarasa. Chegamos a nosso conhecimento deste aparelho psíquico pelo estudo do desenvolvimento individual dos seres humanos. Mentira. A psicanálise nunca estudou, pelo menos Freud nunca estudou o desenvolvimento individual dos seres humanos. Era um tratamento analítico. Freud não foi acompanhando com qual pesquisa esse desenvolvimento desde criança. Piaget fazia isso, em todo caso. Mas bem, desenvolvimento individual dos seres humanos. A mais antiga destas localidades, a locação, onde estava no cérebro, ou áreas de ação psíquica, damos o nome do id.
Ele contém tudo o que é herdado, que se acha presente no nascimento, que está assente na constituição, acima de tudo, portanto, nos instintos, pulsões, como vocês queiram traduzir, que se origina na organização somática e que aqui, no id, encontra uma primeira expressão psíquica, sob a forma que não são desconhecidas. Então, é corporal, está claro? Somática. É heredada, é um instinto, uma pulsão, na organização somática. É claríssimo. Sobre a influência do mundo externo, que nos cerca, uma porção do id sofreu um desenvolvimento especial, do que era originariamente uma camada cortical, equipada com órgãos para aparecer estímulos e com disposições para agir com um escudo protetor contra estímulo, surgiu uma organização especial que, desde então, atua como intermediação entre o id e o mundo externo. Essa região de nossa mente demos o nome do ego. Então, o ego é aquilo que media, se cria um desenvolvimento daquela localização cortical, que tem a ver com os instintos, que por influência do mundo exterior, fica meio que a metade de caminho e faz essa intermediação. O ego é a intermediação entre o mundo exterior. É aquilo que ele colocava, né? Nós nos auxiliamos, né? Auxiliamos esse ego para poder fazer essa intermediação. Certo? E ele aí coloca outra, e com isso termino aqui, vamos comentar um pouco esses parágrafos, a ideia que as principais características do ego, tanto como intermediador, basicamente é a ideia de supervivência, ou ele chama aqui de tarefa de autopreservação. Então, os estímulos excessivos, ele foge. Os estímulos moderados, o ego tende a poder se acomodar e se adaptar. Tenta produzir modificações na realidade para adaptar seu ser interior, sua funções interior na realidade. Depois cancela e tenta ter controle, autocontrole sobre as pulsões para dizer, bom, não é bom agora aqui fazer isso, é melhor esperar um momento mais adequado, porque essa pulsão não cabe muito nesse momento social. Essa é a função do ego, que basicamente é de autopreservação e autocontrole. Sim? Freud. Isso eu quero lhes apresentar, que nos traz uma série de problemas grandes, porque primeiro, vou começar pelo último, função de autopreservação, coloca a psicanálise no meio de uma sociologia tradicional, uma sociologia funcionalista, é dizer, o que os últimos sociólogos, as piores sociologias, nos coloca na ideia de Hobbes, na ideia de Locke, onde o eu, cada um de nós procura nossa autossupervivência, nossa autoconservação e vai em busca do poder da luta com os outros, porque é uma luta de todos contra todos, me opinião primeiro, e essa seria a sociologia que estaria Freud abonando, com essa teoria. Você está escrevendo, queira ou não, nessa tradição, porque procuraria essa autopreservação, que daria nisso. Bom, então já temos um problema, e aí então já temos que entender porque nós temos pouco diálogo com as sociologias atuais, que caem de pau nessa sociologia tradicional. Porque, sim, todos que vocês queiram escrever da nova sociologia, abandona esses pressupostos sociológicos, porque supõe que tem primeiro um indivíduo, depois uma sociedade. Bom, então já se os sociólogos entendem e leem bem a Freud, nunca vão ter muito diálogo bom com nós. Evidente. Bom, isso é uma coisa. A outra questão é que essa concepção do aparelho psíquico resgata uma dualidade interior-exterior e onde o interior seria o id, né, o super-eu, e a realidade exterior estaria marcada por essa intermediação com o ego. É tudo o contrário ao que Lacan disse. Também eu quero, além dos problemas sociológicos e clínicos que nos apresenta, tem um problema que é uma continuidade orgânica. Você viu que a pulsão, o instinto era a expressão naquele lugar meio psíquico que não se sabe que é, mas é uma continuidade da pulsão somática. Essa é a teoria.
Há uma continuidade entre o orgânico e o psíquico. Seria o princípio psicofísico. Psicofísico, é aquela ideia da psicofísica. Eu vou ler Lacan, que ele disse. Para você ver o tamanho da diferença que isso implica. Ele disse, explica também que depois o super-eu, essa parte eu não li, mas que esse super-eu vai se criando, e é cruel, também pela dependência humana. Como nós ficamos, como criança, muito dependentes dos pais, estaríamos introjetando essa dependência, né? E é por conta da nossa dependência natural. Nós somos os mamíferos que precisamos do outro, dependemos do outro quase até os 70 anos. Há que dizer para Temer isso. A gente precisa do outro. Lá tem os 80, viu? Por favor, a Previdência. Sim, mais ainda. Bom, essa ideia, somos dependentes por isso. Eu vou mostrar aqui, né? E que é uma questão interna aqui do id que vem para o eu. Bem, vamos primeiro com... antes disso, vou lhe mostrar que isso tem uma relação para Freud com a realidade exterior, né? Tá claro, a função do interior com o exterior vai sendo essa realidade com o meio, com os pais. Ele falou, o meio que nos cerca, né? Bem, página 473 do Seminário 6, na versão brasileira, diz: a função do desejo, já Lacan não fala de pulsão, a função do desejo supõe uma dimensão que não é da relação do sujeito com seu meio, nem com nenhuma realidade. Lembra Freud apresentando que a ideia era que nós nos aliávamos ao eu do sujeito para ser representante da realidade exterior. Supõe uma dimensão que não é da relação do sujeito com seu meio, nem com nenhuma realidade, exceto a realidade e a dimensão da linguagem. Tudo parte do fato de que o sujeito tem que se situar como tal no discurso. Tem que se manifestar nele como ser. Discurso. Não tem realidade, não tem isso, não tem pulsões, não tem... Claro, né? Sobre a dependência. Significação do falo. Está nos escritos. Página 697. Eles são, para começar, os de um desvio das necessidades do homem pelo fato de falar. Freud era uma continuidade da pulsão que se vai expressar no isso, mas era uma continuidade das necessidades internas, das pulsões, dos instintos, do soma, do corpo. Lacan disse, eles são, para começar, ou seja, tem muito mais, mas para começar de partida, de movida, os de um desvio, não há continuidade, é um desvio das necessidades do homem pelo fato de falar, no sentido de que, por mais que suas necessidades estejam sujeitas a demandas, elas, ou seja, não estão sujeitas ao corpo, estão sujeitas a demandas, o marketing. Elas lhe retornam alienadas. Ou seja, do outro. O marketing te disse o que você necessita. O desejo é o desejo do outro. Isso não é efeito da sua dependência real. Não é porque somos mamíferos que estamos dependendo do outro até os 70 anos, ou 20 anos. Mas da configuração significante como tal e de ser do lugar do outro que sua mensagem é emitida. Ou seja, é por dependência da linguagem, não por dependência do corpo ou da necessidade. Claríssimo. Totalmente contrário. Eu quero que vocês leiam isso. Essa é a minha proposta. Depois a gente discute e abre. Que eu estou lendo o testamento freudiano. Não estou lendo qualquer texto que apareceu aí. É o testamento para analistas avançados. Sim. Há um trabalho que está em espanhol, mas que tenta mostrar isso. Porque Lacan está apresentando que há um desvio, há um corte entre o corpo, entre as necessidades, e o desejo.
o que aparece na nossa psique. Não tem nenhuma continuidade do corpo ao isso, que vai para o eu, que depois vai mediar com a realidade exterior. O que vai para a fala. Lacan está dizendo há um desvio das necessidades, há um corte. E nosso campo, o que nós vamos trabalhar, porque se lembra que eu comecei a técnica psicanalítica, capítulo 6, para mostrar que nós trabalhamos em função dessas ideias que temos, de nossas hipóteses, disse Freud. Bom, a hipótese de lacaniana é outra. Portanto, o trabalho é outro. E nosso campo é outro. Aí também estamos circunscrevendo que tipo de sofrimentos tratamos. Como se entendemos. Então, um texto que é maravilhoso é um texto de Alfredo Edelstein, que se chama o Big Bang da linguagem. E que ele traz a teoria física, a teoria do Big Bang, para dizer que Lacan, com a estrutura da linguagem, quer apresentar isso. Que antes do Big Bang, os teóricos não falam o que havia. A partir do Big Bang se cria um corte, por isso é o Big Bang, a explosão. A partir daí, o que havia antes já não conta. O que se cria a partir desse Big Bang é o que os teóricos físicos tentam, buracos negros, tentam teorizar. Antes não importa, porque para esse campo, o que estava antes não faz questão, porque foi, vamos dizer, em termos analíticos, recalcado primordialmente. Já não tem efeito, você entende? Já não faz mais efeito para ti. Isso, porque a partir da linguagem apaga isso. Quer dizer, Lacan está trazendo uma ideia que a estrutura da linguagem, enquanto se apresenta para o ser humano, apaga um monte de questões biológicas. Claro que não todas, claro que você tem fome, mas no nosso sintoma, apaga. E por isso você entende, por exemplo, que uma anorexia possa estar sem comer durante dias e não sentir fome. E cadê o neurotransmissor, o biológico, dizendo que coma? Nós não vamos explicar por uma alteração no neurotransmissor. Isso seria biológico. Vamos dizer, bom, aí tem, funcionando para esse sujeito, uma estrutura da linguagem que apagou os neurotransmissores, as necessidades, e isso tem um desejo alienado do outro, que vem do outro, que pode ser não coma. Ou coma nada. Para citar Lacan, como nada. Bem, então, o grafo do desejo, por exemplo, se vocês querem Lacan, trabalha efetivamente isso. Subversão do sujeito, que a gente falou antes, trabalha o grafo do desejo. E já trabalha com essas hipóteses. Bom, outra questão, vem de dentro, disse Freud, o problema de dentro, do isso que vem do corpo heredado, das funções. Ok. Vamos lá. Cadê Lacan? Agora um dia que eu vou perder essa frase. Vou tentar encontrar. Estava aqui, era linda. Mas bem, não estou encontrando. Depois a gente procura e mostro para vocês. Não estou encontrando. Então, vamos seguir sem essa frase. Mas, basicamente, Lacan, o que disse, vou parafrasear, está no capítulo, depois eu passo a referência para vocês. Disse, ele trabalha o id, como isso, está traduzido assim em português, e disse, essa experiência do inconsciente, essa experiência do isso, que pode ser entendida e deve ser entendida como vindo de fora. Ele acaba de dizer que o isso é o mais heredado, é o mais interno, primitivo, que está no corpo, que se desenvolve a partir da influência do mundo exterior. Lacan disse, essa experiência do isso, do subconsciente, é um acontecimento que temos que entender como vindo de fora. Dizer acontecimento já é muito, porque o sujeito só o experimenta como fala, como isso fala e vem de fora.
referência do psicótico. Ele está sempre pensando na outra. A alucinação é isso vem de fora, não vem de dentro. E não vem como um acontecimento, senão vem uma estrutura de linguagem. Alguma coisa disso. Isso que está Lacan dizendo. Bom, e agora sim, a referência que então, você se lembra então para Freud era ganhar espaço sobre o inconsciente. O eu teria que ganhar terreno, auxiliado por nós, e a realidade externa, controlar os impulsos inconscientes e ganhar um pouco de terreno. Bem, Lacan disse, nesse limite onde o inconsciente começa, essa é na página 405 do seminário 6, o sujeito se perde. Lacan faz, desde o primeiro momento da sua obra, uma distinção entre o ego e o sujeito. Super complexa, não importa. A gente, quando estuda isso, vamos entrar. Mas, pelo menos, saber que ele faz uma diferença. Sujeito não é a mesma coisa que indivíduo, sujeito não é a mesma coisa que ego. E Lacan pressa, desde o primeiro dia até o último dia, para a gente fazer essa diferença. E disse, nesse limite onde o inconsciente começa, o sujeito se perde, não o ego, o inconsciente. Não há aí, pura e simplesmente, privação de algo que se chamaria consciência. É outra dimensão que começa, na qual já não é possível para o sujeito saber nem quem ele é, nem onde ele está. Sujeito, não é. Então, aí é outra interessante, que é outro entendimento do inconsciente. Beleza, voltemos. Capítulo 6, a técnica psicanalítica. Eu disse que falava da realidade exterior. Né? Então, o analista tem que se aliar com o ego, um pouco desorganizado do neurótico, que perdeu sua autonomia, e perante a realidade correta, objetiva e exterior, ajudar a se estruturar. Essa é a psicologia, a psicanálise pós-freudiana. Ana Freud, com as defesas, todas aquelas que Lacan vai criticar. E todas as que hoje mesmo os freudianos criticam. Mesmo que não lê Lacan, não trabalha muito com essa teoria. Porque, queira ou não, Lacan passou mal, mas passou pela vida das pessoas. Essas pessoas falavam de que a cura analítica terminava, e que Lacan critica em todos os primeiros seminários, com a identificação do paciente ao ego do analista ou ao superego do analista. E se teorizava assim, dizer, o paciente tem que se identificar no setting analítico com o ego do analista. Por quê? Porque é a medida da realidade exterior. Vejam que é totalmente médico. É a função do médico como pai, ser representante das normas sociais que tem que educar. Por isso eu digo, nada diferente com o neurocognitivo, comportamental. E os freudianos falavam isso, estavam errados. Não, era o que Freud disse, essa é a minha teoria, estou tratando de colocar, como testamento. Só que Lacan disse, desvio dos pós-freudianos, eles não entenderam nada. E aí nos complica, Lacan é meio sacana com isso, porque aí não se dá a ver que é ele que está propondo outra coisa. Bom, então eles estavam certos, eles estavam com a ideia da identificação com o superego. Freud é mais complexo e traz a transferência. Então, disse, bom, essa realidade exterior, que você que faz um pacto com o paciente, vai se ver afetada pela transferência. Porque o paciente vai transferir em você, analista do mundo exterior, os pais, as figuras paternas. Ok, Freud, beleza. O que disse Freud sobre isso? No testamento, disse muitas coisas, mas no testamento disse que, isso você se encontra na página 190 e 191, sim? Eu não vou citar textualmente. Disse que isso é muito bom, porque isso é uma transferência positiva, tem transferência positiva e negativa, mas isso é muito bom, porque ao transmitirmos essa projeção dos pais, nos permite de se fazer duas coisas. Por um lado, corrigir o erro dos pais. Quer dizer, as merdas que os pais fizeram, nós vamos corrigir. Olha a função do analista. Não sei se, eu não estou gostando de ser analista, se é isso. Mas bem, Freud está dizendo isso. E outra coisa muito interessante, nos vai permitir, então, porque nós vamos ser investidos com o poder do superego, porque os pais serão nada mais que virar o superego, os pais foram a interiorização dessa figura de poder,
que representaria o superego. Então, nós, com esse investimento, teríamos o poder do superego e poderíamos pós-educar, fazer uma pós-educação. Corrigir o que os pais fizeram mal e fazer aqueles que eles não fizeram. E pós-educá-los. É neurocognitivo, meu irmão. Ortopedia é educação pura. Então, a gente vai ter que dizer, quando critica alguns analistas, aquela posição que você achou dos analistas. Bom, a gente vai ter que admitir, vai ter que fazer esse perdão, desculpa, o que a gente disse. E aí ele coloca o que para mim entra, eu vou passar a discussão com o Miller, com a posição milleriana. Porque aí Freud vai complexar mais essas coisas e dizer, bom, tem a transferência negativa, essa transferência também é bom porque ele vai, como ele não lembra tudo, ele vai se comportar na transferência como se comportou com os pais. Então aí que nós vamos ter, Freud disse, material, e vamos ter que chamá-lo à realidade, mostrar que essa é uma conduta errada, que é uma conduta que ele repete, mas que não tem a ver com a realidade exterior, o paciente confundiria. E vai dizer, e traz outras duas coisas que para mim aí sim começa a verdade psicanalítica, que Lacan teoriza diferente e que Freud teoriza de uma maneira como pode. Mas isso já é uma resistência, diz, uma transferência que ao mesmo tempo é uma resistência, porque ele repete e não lembra. Mas tem duas resistências antes disso. Freud fez uma sacanagem que é organizar, e isso é onde para mim a leitura milleriana se suporta. Ele organiza o tratamento em duas fases. A primeira, que é interpretar. Então você é aliado do eu, disse Freud, trazendo as lembranças que o eu esqueceu, por recalque, e aí você vai ampliando a autonomia do eu sobre esse recalcado. Primeira versão. Mas diz, tem uma segunda etapa, essa é uma primeira etapa. Tem uma segunda etapa, que é vencer as resistências. Porque vai aparecer um momento que vai haver resistências. E isso que os lacanianos, pós-lacanianos, lacanês, gostam de dizer, bom, toda a parte interpretativa, a primeira parte da obra lacaniana, é a parte freudiana. É de só interpretar. Não, é pouca coisa. Isso é a primeira parte. O importante é o último, que é vencer a resistência. Só que agora chamamos gozo. Porque o paciente começa a gozar. E aí a interpretação não funciona, porque biribiri. Então é palavra. E se a palavra não vai fazer nada com as pulsões do corpo. Você não tem fome, você não tem fome, você não tem fome. E tem fome? Tem fome? Bom, porque esse é o entendimento. Então, é um grande problema que já está lá em Freud, que para mim Miller não faz outra coisa que reeditar um pouco mais difícil, com palavras de gozo, real. É uma leitura, gente. A gente pode discutir, talvez todo o millerismo não entre exatamente nisso. Estou forçando um pouco a barra, mas não tanto. Bem, Freud disse isso, e onde se instaura duas resistências a mais que não seriam do eu. Porque aí o eu resistiria um pouco aceitar coisas do superego ou do id, porque se sentiria ameaçado. Nessa coisa, pô, eu não quero reconhecer que eu tenho algumas funções um tanto destrutivas ou hostis. Pô, eu resisto. Não, doutor, não é isso. Diz, não, mas você reconheça. Não, será que eu sou tão bom? Eu faço caridade sempre. Bom, essa é a questão. Mas dizer, há outras duas resistências que são muito mais interessantes que não vem do eu. Que no final da conta vai ser a mesma coisa, mas ele divide e diz: necessidade de estar doente, ou seja, sentimento de culpa, sentimento inconsciente de culpa, ou sentimento, consciência de culpa, sentimento inconsciente de culpa, uma necessidade de estar doente. Goza, você gosta de estar doente. E isso são maiores equívocos. A meu ver, nós temos uma posição como analistas terríveis. Basta ouvir o que as pessoas entendem por isso. Vocês estão dizendo que eu gosto de ser apanhado. Eu gosto de apanhar o tempo todo, porque aí é um gozo. Isso é o que se passa. E eu tenho que ter a responsabilidade subjetiva disso. É necessidade de estar doente. Mas vamos ver como o Freud entende isso. Diz, bom, essa necessidade de estar doente também tem se divide em dois, e isso está suportado,
Onde? Você já sabe. Em que? Não é representações, não é significantes. É uma déficit da pulsão de autoconservação. Autoconservação tem aqui, sim? Uma déficit da pulsão de autoconservação. Ou seja, esse sentimento inconsciente de culpa, está na página 180, 181, vocês podem ver textual, como Freud disse, né? Não sai muito do que estou comentando. Finalmente, vai se ancorar nessa função econômica, porque a pulsão, quantidades, cargas, que é um déficit da autoconservação, ou seja, uma desmescla pulsional entre eros e a pulsão destrutiva, e que então, assim como você tem uma déficit em cima, vai ter um déficit de pulsão e, vai ser fazer coisa meio destrutiva para você, você vai estar doente. Bem, essa é a posição, para mim, mileriana do gozo. Você goza com isso. Vamos ver que Freud falava de pulsão, então. De que não, mas essa pulsão é do isso, não, peraí, não é corporal, essa é economia, porque tudo para Freud vai terminar sendo essa desmescla de pulsão econômica. Capítulo 2, página 161. Vou ler alguns. Logo na primeira oração diz o poder, o que ele entende dessa pulsão, dessa função instintiva. Já sabe, corporal, é orgânica, mas vou ler para não fique dúvida alguma. O poder do id expressa o verdadeiro propósito da vida do organismo do indivíduo. O verdadeiro propósito da vida do organismo do indivíduo. A biologia não sabe o que é vida. A biologia hoje não pode definir o que é vida. Não se sabe se um cristal está vivo ou está morto. Não tem definição de vida. A biologia, Freud disse. O poder do id expressa o verdadeiro propósito da vida do organismo do indivíduo. As forças que presumimos existir por trás das tensões causadas pelas necessidades do id são chamadas de instintos. Representam as exigências somáticas que são feitas à mente. Exigência do corpo. Instintos básicos, eros e instintos destrutivos. Eros é uma pulsão que tentaria sempre fazer mais unidades maiores, e a pulsão de morte você tentaria desarticular e voltar ao estado inorgânico. Desarticular essas unidades. Teoria de Weismann. Ele toma isso da biologia da época dele. Quem criou isso é que na substância viva tem metade de vida e tem metade de morte. Então daquelas células germinais, e aí a preservação da espécie e da preservação do indivíduo. Então, toda essa teoria de Weismann, um biólogo, mas eu procurando um pouco ele, me enterei de outra coisa. Além de ser um biólogo da época, ele é o segundo maior teórico do evolucionismo do século XIX. O primeiro quem é? O segundo, que Freud toma. Nos coloca no evolucionismo mais sinistro, que Lacan, por exemplo, coloca como a barbárie do século darwiniano. Criticar o evolucionismo terrível. Esse é o cara que Freud socorre. E está vendo que não é uma projeção, não é uma analogia, não é que ele disse, eu tomo esse modelo da biologia para explicar o modelo Não. Ele assenta a psicanálise nessa biologia. Pronto. Então, dito isso, agora sim, vamos entrando no final, onde eu chamo o casamento da psicanálise com a psiquiatria, ou a morte da psicanálise sentenciada por Freud. Eu sei que é forte, vocês me queiram, não me excomulguem da comunidade analítica, vamos ver que no final a gente se reconcilia, né? E somos todos amigos e tal. Mas, na página 182, ou seja, na última página do capítulo 6 da técnica analítica, não. Essa perto aqui. Não é? No 196, né? Bem, último
última página 196. Diz: aqui, porém, estamos interessados na terapia apenas na medida em que ela funciona através de meios psicológicos. Espera aí, falou da biologia mais dura? Bom, ele diz apenas por meios psicológicos. E por enquanto não possuímos outra. Claro, 1938. Ainda não tinha psicofármacos. Vejam o que ele disse. O futuro pode ensinar-nos a exercer influência direta através de substâncias químicas específicas. Não, se você quer xingar, pode. Agora, não, você psicanalista quer xingar, pode. Não, é a hora de fazer aquela catarse. Sim. Nas quantidades de energia, vamos de novo. O futuro pode ensinar-nos a exercer influência direta através de substâncias químicas específicas nas quantidades da energia e na sua distribuição no aparelho mental, que ele já tinha colocado no cérebro. Pode ser que existam outras possibilidades ainda não imaginadas na terapia. De momento, porém, só temos a psicanálise. Bom, hoje já não. Então, segundo a minha leitura que quero propor, com essa tese freudiana, com essa hipótese do aparelho psíquico, a gente tem que fechar os livros, estudar psiquiatria e virar neurólogos. Já psiquiatria não, tem que estudar neurologia, porque a psiquiatria também vai desaparecer. Então, virar neurólogos. Porque Freud diz influir de forma direta sobre as quantidades, sobre as energias, a partir de substâncias químicas. Isso já se faz hoje. E nós brigamos. Eu brigo, pelo menos, com um grupo de psiquiatras que montamos, né, sobre amigos, e brigas teóricas, interessantíssimas. Mas, bom, a última paciente que eu recebi estava medicada até mais não poder, por todo tipo de antidepressivo, ansiolíticos, tudo. Falei para a psiquiatra, eu acho que não precisa. Bom, é discussão teórica, mas assim, de onde eu me paro para dizer isso? Daqui não posso. É muito forte o que Freud acabou de dizer. Bom, agora sim, só para... Então, quero lhe mostrar agora, para terminar, Lacan, para ver que há outra psicanálise possível. Há um renascimento da psicanálise e vamos ver como. Sim. Em 1946, Freud morre em 40. Em 46 anos depois, Lacan vai a um congresso na França, em Bonneval, convidado pelo seu amigo íntimo, super brother, o psiquiatra Henriet. O príncipe da psiquiatria, se chamava na França. O cara. Era o diretor do asilo de mulheres da cidade de Bonneval. O congresso que vão discutir é sobre a psicogênese das patologias mentais. Psicogênese. Freud dizendo a substância biológica. E ele tem uma teoria que é super bacana para poder fazer a interdisciplina. Porque é aquele cara, a psiquiatria dinâmica. A psiquiatria dinâmica basicamente se sustenta na teoria dele. Okay? Trabalha como organodinamismo. Ele diz, bom, tem toda a questão do órgão, do organismo, e tem o dinamismo, que é da psique, o psicodinâmico. E ele tenta fazer um casamento aí, quer dizer, para nós ser brother, né? Porque nos dá um lugar, porque se vê o que nós na Argentina chamamos de psiquiatrão, que não entende nada de subjetividade, isso é todo biológico, toda a gente que vai falar, vai conversar o quê? Não tem como. Agora, com a gente poderia, brother, porque é organodinamismo, então a gente vai. Muitos hoje, alguns psiquiatras incomodados com o excesso de biologicismo e de neurologia na psiquiatria, vão beber novamente em Henriet, para trabalhar uma psiquiatria mais humanizada, mais subjetiva. Bom, Lacan foi convidado por ele, amigo, brother, nos dá lugar, porque não nos tira, né, como apenas funcionando o biologicismo. E Lacan disse, eu vou fazer uma crítica, e a crítica que ele vai fazer ao organicismo, não vai escolher a pior, o organicismo mais descarcarado de todos, mais duro, mais rigoroso. Você vou criticar Henriet. Aqui vai.
seja, o que mais próximo nosso disse, eu vou criticar. Ele disse textualmente a teoria organicista que se manifesta ou que se trabalha com a psicopatologia, com os problemas da subjetividade, é diretamente falsa e incompleta. Essa é a posição de Lacan. E vai manter isso até os últimos dias, essa é a minha leitura. Não é porque ele estava no 46 e ainda não. É a posição de Lacan. A teoria organicista para trabalhar neurose e psicose é falsa e incompleta. A incompleta é mais fácil de aturar porque ainda não tem nenhum estudo científico que demonstre a quantidade de coisas que dizem. Embora eles dizem que tem, mas não tem. Falsa, né? Certo, é mais fácil. Agora, falsa? Bom, o cara foi lá, chutou o pau da barraca, como você disse aqui na Bahia. Ele critica a EI, que é dualista, e que ele não traz Descartes, porque ele nada mais está dizendo que a dualidade cartesiana, que é resistência, reconsciência, que as paixões do corpo afetariam a mente do sujeito. Essa é a ideia de Descartes. Por isso Descartes, quando disse penso, logo existo, não disse eu tenho que argumentar que eu sou eu, porque se meu braço não é meu braço, eu seria um louco, então não poderia ser um eu, e tira os loucos do cogito, do pensamento em relação à verdade. Todo momento psicanalítico é restaurar na loucura a verdade. Bom, então acusa e diz, bom, você tem um dualismo cartesiano que não está reconhecendo. E eu vou ler cita por cita porque essa é a hipótese final que eu quero trazer. Quando Lacan critica os pós-freudianos, minha leitura é que critica Freud. Porque eu já lhes mostrei que os pós-freudianos entenderam Freud. Você disse que o eu tem que se aliar, então eu vou teorizar que a cura analítica termina assim, numa identificação com o eu do analista. E não vai criticar a relação de objeto, como é que é a identificação com o eu do analista, trabalha isso como chama dos abogados dos Estados Unidos, que querem impartir a realidade do mundo, faz essas críticas terríveis. Vamos ver, aqui vai criticar, e você vai ver que a crítica do EI, órgão dinamismo, se basa nos mesmos princípios de dualidade cartesiana e dos mesmos princípios psicofísicos que Freud. Então, quando critica EI, também critica Freud. Vamos ver. Página 158 da causalidade psíquica, nesse congresso, dos escritos de Lacan, diz: denunciado o dualismo imputado a Descartes, encontramos em pé de igualdade com uma teoria da vida psíquica incompatível com a ideia de uma psicogênese dos distúrbios mentais. No dualismo de EI, que se exprime toda nessa frase terminal, cuja ênfase produz um som tão simplesmente passional, blá, blá, blá. Qual é a frase dele? As doenças mentais são insultos e entraves à liberdade. Elas não são causadas pela atividade livre, isto é, puramente psicogenéticas. Então, ele está dizendo, é órgão de dinamismo, mas as patologias mentais, a psicogênese, não é causada pela atividade livre, dinâmica da psique, sim? Então, Lacan disse que tu não está brincando. Você está dizendo que, basicamente, outra vez, a perturbação da psique é orgânica. Freud dizia é funcional. E uma entrave à liberdade psíquica. Quer dizer, eu estou pensando e alguma paixão, ou algum neurotransmissor, ou algum impulso me atrapalha a ideia. É cartesiano. A ideia das ideias confusas por conta das paixões. É como hoje se trabalha na psiquiatria. O psicanalista diz a mesma coisa. Paciente muito angustiado. Vou mandar para o psiquiatra, muito ansioso, para que ele dê alguma dose para melhorar a quantidade de energia e paixão ou de impulso neurocognitivo, para eu depois poder trabalhar com a palavra. Atividade livre, disse da psique. Você entende livre? Porque não está determinada pelo órgãos. Nós trabalhamos a mesma ideia. Só que nós dizemos, mas para mim, temos os mesmos princípios. Lacan vai criticar essa teoria de EI, vai dizer, ei, meu amigo, querido, que teoria livre
que psiques livres, né, disse, da psicogênese? A psique não é livre. Há uma determinação inconsciente. Não há nada de liberdade na nossa psique. Isso que disse Lacan em vários lugares, que a única lei da psicanálise é a lei da subjetividade, é a dependência fundamental da linguagem, que somos capturados pela linguagem, e, portanto, é uma cadeia significante que se repete constantemente, da qual não somos nada livres. O ato falho viria a ser a prova material de que nós somos falados e que não falamos o que queremos. Então, para Lacan, aquela pulsão que nós se repete, sempre gozo com a mesma coisa, minha vida sempre dá na mesma coisa, que né, uma pulsão que se repete, para Lacan não é isso, é a repetição, e já é na psique, não é no corpo. Quer dizer, nossa psique já tem um problema que é que ela tem uma repetição indefinida que não é livre. Somos presos dessa repetição significante. A história se repete. Como? Sim. Então, está criticando isso daí. Ei, não é livre. A psique e o determinar são os órgãos. Essa é a crítica dele. Por isso eu digo, estou trabalhando isso, vamos ver se depois disso a gente é lacaniano. Porque defender isso hoje está difícil, né? Defender isso hoje. Mas bem, a verdade é a verdade. Página 176, estou terminando, são apenas algumas citações. Dizem, é aí que destaco como uma falha singular da concepção de Henriet, que ela se afasta da significação do ato delirante. Está passando da loucura, do delírio. A teoria dele, ele disse, erra, porque se afasta da significação do ato delirante, que o reduz a ser tido como efeito contingente de uma falta de controle. O eu, não suficientemente forte, não controla as pulsões, e o ato delirante seria assim, uma irrupção do id no eu. Desse. Ao passo que o problema da significação desse ato não ser incessantemente lembrada pelas exigências médico-legais que são essenciais na fenomenologia de nossa experiência. Não parece claro o que está dizendo. Essa teoria que pensa as funções, o órgão que aparece e que então a versão dinâmica, livre da mente, do eu, não consegue controlar, e então teria que ter um eu forte para controlar essas, se afasta do que é nossa fenomenologia, esse é o campo de nossa experiência, que é o nudo significante do ato delirante. O sentido. Aí estaria o nosso mundo, mas aí se aparta, se lembra outra vez, Lacan, a estrutura da linguagem. Bem, 179, essa é maravilhosa. Reconhecemos aí a posição de Henriet, tal como ela se exprime na passagem que destacamos anteriormente, pela fórmula sendo o qual o ataque ao eu se confunde, em última análise, com a noção de dissolução funcional. O ataque ao eu, das pulsões, se confunde com a dissolução funcional. Termos organicistas, Freud já tinha dito, desorganização, perda da autonomia do eu. Dissolução funcional. Tá, ficou claro? Ataque ao eu, o que eu se tenta defender. Será possível, ou essa frase de Lacan é, sabe, creio reventar, diria minha avó. Ou explodir, creio ou explodir. Será possível censurá-lo por ela? A posição, reconhecemos a posição dele, tal. Será possível censurá-lo por ela? O cara no congresso dele queria censurar ao próprio anfitrião. Era o filho da puta, não tem pra onde correr. Será possível censurá-lo por ela, por ter essa posição, quando o preconceito paralelista, psicofísico, dualista, é tão forte que o próprio Freud, contrariando, e essa é a parte interessante, todo o movimento da sua investigação,
permaneceu prisioneiro dele e quando, aliás, atentar contra ele, em sua época, talvez tivesse equivalido a ser excluído da comunidade científica. Entenderam? É isso. É impressionante, porque dizer, como vamos condená-lo, censurá-lo, se o próprio Freud foi preso desse preconceito paralelista, psicofísica, que domina todo o cientificismo, e que, essa é a parte interessante para agora sim reconciliarmos com Freud, porque a gente está aqui, dizer, contrariando todo o movimento da sua própria investigação. Permaneceu prisioneiro desse princípio. O que Lacan está dizendo? Para me entender, eu estou querendo discutir isso com vocês. Freud descobriu o inconsciente e depois contrariou esse descobrimento. Depois não conseguiu sustentar essa teoria. Foi teorizou e nos deu um legado contrário ao seu descobrimento. E o que Lacan vai dizer? Está tentando propor, eu, Lacan, vou trazer novamente à tona o descobrimento freudiano. Então, retornar a Freud, ser freudiano, com essa frase, se ele disse, não disse na conferência de Caracas, não importa, uma merda. Com essa frase eu leio, retorna ao descobrimento freudiano, ao qual toda a teoria freudiana foi contrária. Einstein fez a mesma coisa. Einstein descobriu a relatividade e não conseguiu teorizá-la. Muito bom. Depois ele se assustou. Então, é um fato provável na nossa vida que aconteça isso. E, de fato, na nossa experiência analítica acontece isso todo o tempo. O cara faz um ato falho, faz um descobrimento, volta à próxima sessão, fala merda o tempo todo, negando aquilo que apareceu. Estamos fardados a isso. A psicanálise poderia bem reconhecer essa estrutura, não é problema. Bem, sabemos com efeito que Freud identifica o eu com o sistema percepção-consciência. A gente trabalhou isso. Que constitui a soma de aparelhos pelos quais o organismo se adapta ao princípio de realidade. Não é isso que Freud trabalhou? Se refletirmos sobre o papel do desempenho pela noção do erro na concepção de eu, veremos o laço que une a ilusão organicista, neurologia, psiquiatria, a uma metapsicologia realista, psicanálise. Metapsicologia realista, me fala transcendência, de representações, de psique real, das funções, realista. Eu vou dizer então agora que a leitura de Miller, o Millerismo, é uma metapsicologia realista. Não fala todo o tempo do real? Bom, eu acho que é metapsicologia realista. Acho que você pode dizer, vou tentar escrever um texto e argumentar isso. Sei lá. Acho que, fora da sacanagem agora, acho que poderíamos argumentar, teorizar sobre esse ponto que Lacan nos disse. O que nem por isso se aproxima a uma psicologia concreta. Aí Lacan estava trabalhando com uma ideia de uma outra pessoa que trabalhava psicologia concreta, mas foi o nome. Esse é um cara super importante. Bem, depois isso se deixa de lado, não faz muita importância. E a última frase que dá o tom a isso, diz: do mesmo modo, embora as melhores mentes da psicanálise, psicanalista da época, requeiram avidamente uma teoria do eu, há pouca chance de que esse lugar seja marcado por outra coisa, senão por um furo iante. Ou seja, embora as grandes mentes, brilhantes mentes da psicanálise precisem de uma teoria do eu, esse lugar da teoria do eu vai ser marcado por um furo iante, vai cair na falta. Enquanto elas, essas mentes brilhantes, não se resolvam a considerar obsoleto o que é efetivamente na obra de um mestre sem igual. Que é um mestre sem igual?
Então, Lacan nos disse que toda tentativa de criar uma teoria do eu vai cair no furo oriente, enquanto essas mentes psicanalíticas, falavam os psicanalistas da época, não se resolvessem a considerar obsoleto, ultrapassado, velhos, sem utilidade, o que? Não disse todo Freud, aqui tem que fazer... Se lembra que ele volta ao descobrimento freudiano. O que efetivamente o é na obra do Mestre Sem Igual, é Freud, não é Freud. E aí a gente tem que apurar uma leitura de qual é o obsoleto em Freud. Isso é nosso trabalho. Não é dizer Freud não serve mais. Mas tem que pensar. No congresso eu via isso. Muitas pessoas trazendo o obsoleto de Freud para pensar o século XXI. Porque não se decidiram a dizer que Freud tinha coisas obsoletas. Como Lacan já deve ter coisas obsoletas, mas temos que definir. Na minha impressão, isso dá para um seminário, dá para uma discussão muito aprofundada. O que é obsoleto em Freud, eu diria basicamente a biologia freudiana, essa teoria das pulsões que nos apresenta, a sociologia freudiana, que é de autoconservação, que é o indivíduo chocando com a sociedade e a sociedade te recalcando ou barrando aquelas pulsões. Nenhuma sociologia atual pensa isso. Não é mais o indivíduo e a massa. De fato, Norbert Elias, em 1960, já disse a sociedade de indivíduos. Não é a polaridade entre indivíduo e sociedade. Então, não obsoleto, já é obsoleto para pensar. A sociologia, a antropologia freudiana, é obsoleta, então. E a filosofia freudiana. Tendríamos que discutir, são todos mundos enormes. Mas eu entendo e proponho que isso que deveria ser deixado. Eu vou dizer assim, nem eu faço isso. Entendo que Lacan disse que o que deveria ser deixado de lado é isso, e que Lacan, na sua obra, em toda a sua teorização, deixa de lado. Tenta deixar de lado o tempo todo. Essa filosofia, essa antropologia, essa sociologia. E toda a sua teorização vai em contra disso. Por isso, quando a gente quer ler Freud e Lacan, a meu ver, a gente não vai entender Lacan, porque está um operador de leitura que Lacan já está dizendo, eu não estou utilizando. É outro paradigma para entender isso. Então, voltar a Freud, ser freudiano, quer dizer voltar a abrir aquele descobrimento que foi o inconsciente freudiano. E que foi basicamente teorizado da melhor maneira para Lacan nos trabalhos da interpretação do sonho, do Schist, da psicopatologia da vida cotidiana. E por isso o millerismo entende que o primeiro Lacan, vê que tem isso, o primeiro Lacan, segundo Lacan, terceiro Lacan, o primeiro Lacan há que se deixar de lado porque é interpretativo. E o segundo falaria mais das pulsões. E, bem, aí tem uma continuidade Lacan-Freud que eu acho que eu tentei pelo menos apresentar essas ideias. É para discutir, mas é uma ideia que foi apresentada, como eu digo, por um grupo de abertura de várias diferentes maneiras. Ricardo trouxe isso, Ricardo Vandenberg no congresso trouxe isso a partir do gozo, do real, e eu um pouco mais humildemente trouxe isso a partir dessas noções, esse legado freudiano e algumas citações logo no início que já está. Então, bom, era isso. Então eu quero ouvir vocês. Para discutir. Já tive envolvido? Quer dizer, sim, não quer? Não, não quero me gravar mais, porque eu vou te chegar um pouco. Eu não quero que você... Vamos. É, porque